boa tarde, boa noite. Aí meus amigos que assistem essa aula de história, presta bem atenção que essa aula é muito importante, tá? A gente vai mexer um pouco com a economia e compreender como é que um país tão poderoso como os Estados Unidos, na década de 20, deixou sua economia quebrar em 29, né? Quer dizer, numa década de... começando aí após a Primeira Guerra Mundial, em que a maior potência do mundo saía vencedora, como eram os Estados Unidos, né? E após todo esse momento de euforia econômica, veio uma crise muito grande em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, viu? A quebra da Bolsa de Nova York. Vou colocar em português mesmo, tá? Também chamada de crack da bolsa, até simbolizando aí um barulho, né, de quebrar, crack da bolsa. Também chamada de Grande Depressão. Grande Depressão. Como nós sabemos, os americanos entraram na guerra somente para proteger seus investimentos, nada mais. O interesse deles era garantir que os países da Entente vencessem para que eles pudessem usufruir de toda essa vitória de guerra. Os americanos tinham essa ideia na cabeça, altamente imperialistas e consumistas, não é? E em 1920, até chegar no finalzinho, 1929, né, viveu-se aqui nos Estados Unidos, eu falo aqui por causa do continente, viu? Viveu-se aqui nos Estados Unidos um momento de maior euforia do capitalismo já registrada, né? A euforia do capitalismo. Essa euforia foi marcada pela grande produção de mercadorias. Grande produção de mercadorias, todo tipo de mercadoria que você pudesse imaginar, desde a alimentícia, a eletrônica, a automobilística, a energética, né? Enfim, tudo quanto fosse de produto que os americanos fizessem, eles venderiam para o restante do continente americano todinho e para os países europeus também, que estavam tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Inclusive os que haviam vencido, França e Inglaterra, estavam tentando se recuperar e dependiam muito da economia dos Estados Unidos, tanto para empréstimos, financiamentos ou para compra de produtos, né? Automóveis, 80% da produção mundial pertencia aos Estados Unidos. Isso gerou uma euforia muito grande no capitalismo, porque essa grande produção não tinha controle. Sabe por que não tinha controle? Porque era controlado somente, era, digamos assim, administrado somente pelos industriais, pelos banqueiros, viu? Pelo pessoal que tinha dinheiro. E o nome disso é liberalismo. Quando existe uma produção desenfreada, sem controle do Estado. Ou seja, o governo não poderia estar se interferindo na economia, porque o liberalismo é a ideia econômica de livre iniciativa sem a intervenção do Estado. Viu, gente? Por isso que eu risquei aqui a palavra Estado. Não pode se intrometer na economia. O nome desse fenômeno é liberalismo. Imagine a tragédia que foi deixar tudo nas mãos de banqueiros, industriais, donos de fábricas, donos de mercados, donos de armazéns, donos de matéria-prima, tudo. O Brasil, por exemplo, o Brasil era o país que mais vendia café para os Estados Unidos. O Brasil e seu cafezinho. Certo? Mais vendia café. A matéria que o Brasil tinha para vender era café, não tinha outra coisa não. Então é o seguinte, ó,
Os americanos batizaram esse momento aqui de modelo de vida americano, ou em inglês eles colocam American Way of Life, né? O modelo de vida americano, o padrão de vida americano que ele impôs ao mundo todo através da sua economia e da sua grande produção de mercadorias. Enquanto a Europa estava endividada, não tinha como fabricar nada, era necessário comprar alimentos, remédios, roupas, produtos farmacêuticos, automóveis, tudo lá dos Estados Unidos, fogões, geladeira, enfim, o que fosse necessário, os europeus iriam fazer para comprar isso dos Estados Unidos. Mas tem uma coisa que é interessante que eu não falei para vocês ainda, né, que é a respeito da bolsa de valores. Bolsa. Eu sou uma bolsa, o que é uma bolsa mesmo, né? Preste atenção, que é bem simples. A bolsa é como se fosse um banco. Tá aqui a bolsa de valores. É como se ela fosse um banco, né? Só que ela não negocia dinheiro, viu? Ela negocia pedaços de empresas. Tá aqui uma empresa aqui, fábrica aqui a todo vapor funcionando. Aqui a bolsa de valores. Ela negocia pedaços de empresa. Cada empresa como essa daqui, ela pode ser dividida em muitos pedacinhos, até 100%. Viu, gente? Muitos pedacinhos aí. Pode ter 0,5%, pode ter 0,2%, pode ter 10%. Cada pedacinho desse, né, ele é registrado num papelzinho, num documento. Viu? Cada documento desse é chamado de ação. As ações de uma empresa. Se você tiver 100% de documentos como esse aqui, você é dono da empresa todinha. É lógico que os donos não vão fazer uma coisa dessas, vão querer ter o controle majoritário das ações. Mas se fulano tiver um monte, cada papel desse daí representa um pedaço da empresa. Viu? Cada papelzinho desse representa um documento, um pedaço da empresa. São as ações daquela empresa ali. Eles são negociados lá nas bolsas de valores. Então a pessoa vai lá e compra. Eu quero ir comprar 2 ações daquela empresa bem ali. Empresa bonita, grande, está funcionando direitinho. Fulano compra as 2 ações, né? Ou seja, ele tem direito a 2%, vamos dizer assim, se valer 1% cada ação, ele tem direito a 2% dos lucros daquela empresa. Viu? Se a empresa tiver muito bem, produzindo e vendendo em grande quantidade, as ações que ele comprou a $2, ele pode vender mais tarde a $10. É só uma suposição, tá bom? Se ele comprar 5 ações a $50, se a empresa for boa, der lucro, a empresa tem que dar lucro, né? Então o que acontece? Ele pode vender as ações que ele comprou. Não é dele as ações, ele pode vender para quem quiser. Ele pode vender, suponhamos, $500. Ele vai ter um lucro muito alto, né? Agora, se a empresa não der lucro, o que acontece com as ações da empresa? O preço das ações cai. Se a empresa recuperar o seu lucro, o preço das ações volta. Suponhamos que essa empresa seja uma empresa muito famosa, muito bonita, só que de repente ela começa a pegar fogo, incendiou a empresa. Incendiou. O que vai acontecer com as ações dessa empresa? O preço das ações vai despencar. Vai ficar bem baratinho. Ah, mas chegou o bombeiro e apagou o fogo. Eita, lá vem o bombeiro e apagou o incêndio. O que vai acontecer com o preço das ações? Voltam a subir. Estão entendendo como é o negócio todinho? É um mercado muito frágil. Qualquer fuxico, qualquer coisinha que não está dando certo, as ações começam a cair. Viu?
E nos Estados Unidos eram muitas empresas assim, grandes, ricas, fábricas de todo jeito, com ações na bolsa, na maior bolsa de valores do mundo, que era a bolsa de Nova York. Né? E como eu falei para vocês, é um mercado muito frágil. Tão frágil que eu vou dar um exemplo prático para vocês. Se esse jogadorzinho de basquete bem aqui, ó, suponhamos que esse jogador de basquete esteja usando um tênis de marca mundialmente famosa, né? Eu suponho aí, um tênis qualquer aí. Quando ele arremessar uma bola, no arremesso de uma bola, o tênis rasgou. O que é que você acha que vai acontecer com as ações dessa empresa que fez esse tênis na bolsa de valores? As ações vão começar a cair. Eita, o produto é ruim, então não vai vender. Passou na televisão, todo mundo ali viu ele rasgando ao vivo. O preço das ações cai. Ah, mas descobriram que o atleta comprou um tênis pirata. O tênis dele é falso, é fake. Nossa, comprou um tênis aí pirata, não é a marca original. O que acontece com as ações? Começam novamente a subir. Certo, pessoal? Agora imagine vocês, um monte de empresas dos Estados Unidos vendendo ações na Bolsa de Valores em 1920, 1921, 22 até 28, 29, 1929. Um monte de empresas, todas elas vendendo ações na Bolsa de Nova York, né, que é a grande Bolsa de Valores de Nova York. O que é que vai acontecer? Olha só, a situação foi o seguinte, ó. Havia uma superprodução descontrolada de produtos. Uma superprodução descontrolada. Certo? O governo não tinha controle sobre isso. Os países da Europa estavam se recuperando financeiramente, já produziam muita coisa, não precisavam mais comprar coisa dos Estados Unidos. Então os produtos começaram a ficar estocados. E produto estocado não vende. E produto que não vende, a empresa não gera lucro. E se a empresa não gera lucro, as ações fazem o quê? Caem. Milhões de empresas americanas não tiveram mais lucro, tiveram que despedir funcionários, os papéis, as ações ficaram cada vez mais baratas e todo mundo saiu doido correndo para vender as ações que tinham na Bolsa de Nova York e ninguém mais tinha condições ou interesse em comprar ações de ninguém. Imagine vocês o que aconteceu. A Bolsa quebrou. Viu? A Bolsa de Nova York quebrou porque não tinha mais como negociar as ações. Ela fechou as portas. Não tragam mais ações porque não tem quem comprar. E travou o negócio, bugou. Então esse bug aí foi exatamente a quebra da Bolsa de Nova York. E todos os países do mundo foram caindo juntos. Os americanos começaram a cobrar os empréstimos dos europeus, que não tinham condições ainda de pagar. Né? O Brasil deixou de vender o cafezinho para os Estados Unidos, porque os americanos não tinham mais como comprar. Né? E outros países sofreram muito com essa quebra, com essa primeira crise, essa crise do capitalismo, né? Gerada pelo liberalismo econômico, sem a intervenção do Estado. O que é que o presidente dos Estados Unidos fez? Resolveu dar um basta no liberalismo econômico e interferiu na economia. O governo dos Estados Unidos interferiu na economia. Ele viu que não tinha jeito. A única salvação teria o governo agir. E o governo começou a, por exemplo, um dos exemplos de salvação foi investir em obras públicas, na construção de pontes, por exemplo. Para construir pontes, ele tinha que empregar pessoas, né? Para empregar pessoas, as fábricas tinham que voltar a produzir cimento, produzir material de construção, produzir outras coisas que vão servir para
construir as pontes, como aço, metal, enfim. E produzindo isso, o governo ia ter onde, digamos, aplicar suas medidas, tá bom? Então a razão pela qual o governo Franklin Roosevelt investiu na economia, aliás, interferiu, foi exatamente isso, para barrar o liberalismo econômico. Percebam, o único país que se livrou dessa crise foi a União Soviética, porque ela não era capitalista. Tá? Imagine vocês agora a grande fama que ela ganhou com isso. E o medo dos americanos de que houvessem, digamos assim, países aderindo àquele modelo ali. Começaram a surgir os pequenos partidos fascistas de direita, dizendo: eu avisei, nós avisamos que não ia dar certo esse negócio de liberalista envolvendo em economia não, então vamos investir num Estado forte, num Estado poderoso, um Estado forte que não vai seguir nem o modelo liberal americano e nem vai seguir o modelo comunista da União Soviética. Tá bom? Então o fascismo ele nasceu, ele surgiu. Mas uma das causas dele ter crescido tanto foi essa. A quebra da Bolsa de Nova York, que gerou essa depressão toda, e os estados fascistas, os partidos fascistas começaram a ter financiamento de sua própria burguesia para investir num governo forte, que não deixassem os liberais fazer o que quisessem e nem os comunistas entrarem no país. É um assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Tentem fazer a atividade que eu passei para casa com relação a esse assunto aqui, tá bom? Tentem fazer direitinho, na dúvida vocês deixam aí um comentário pra gente que a gente responde a tirar a dúvida de vocês. Nosso tempo tá acabando, né? A energia tá faltando aqui. E vocês se cuidem, tá bom? Se cuidem, fiquem de paz, de boa, saúde a todos. E o tio volta na próxima aula. Tchau, gente.